Boa noite, queridos. Está conosco também a minha sogra, está aqui, passando aqui por Marabá e está aqui conosco, e o irmão também Rodrigo, que é lá da nossa igreja, está aqui conosco nessa noite. E para mim é um prazer muito grande poder estar de volta aqui, nesse local, para ministrar a palavra do Senhor. E nós vamos meditar nessa noite em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 10 ao 17. Segunda Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 10 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos, impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Louvado seja o Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, aqui estou, Senhor, junto com os teus servos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me concede de, nessa noite, poder, ó Deus, estar aqui para compartilhar, ó Deus, a porção da Tua palavra. Já lemos, já louvamos, e aqui estamos, ó Deus, nessa noite, para compreender um pouco, ó Deus, aquilo que o Senhor já colocou no meu coração para falar à Tua igreja. Me usa, Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Queridos, nós sabemos que essa segunda carta a Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu. Paulo já estava idoso, preso, próximo já da sua partida, e ele escreve essa carta a um jovem. E esse jovem, ele tinha deixado ele pastoreando a igreja de Éfeso. Esse jovem Timóteo, ele precisava de orientações para que ele continuasse a caminhada como obreiro, como ministro, como pregador do Evangelho. Veja bem, queridos, Paulo, ele se apresentou para Timóteo como o seu guia, seu mestre. E agora você imagina, você é um jovem, temos aqui alguns jovens, e de repente o seu mestre está já finalizando a sua vida, e o final da vida deste homem é uma prisão, é uma condenação. O que aquele jovem poderia imaginar? Será que o meu futuro vai ser o mesmo? Então Paulo escreve essa carta para Timóteo justamente para mostrar para ele que mesmo diante dos sofrimentos, mesmo diante das perseguições, mesmo diante das prisões, valia a pena. E como valia? Para Timóteo não desistir do chamado que ele tinha. E aí ele escreve essa carta justamente. E você encontra várias vezes ele dizendo
Tu, porém. Tu, porém. E aqui ele começa nesse parágrafo chamando Timóteo para continuar seguindo ele e também os seus ensinos e o seu procedimento. Veja que Paulo, ele se coloca aqui como um exemplo para Timóteo. Paulo se apresenta dizendo: tu, porém, tens seguido, então continue seguindo. Querido, nós sabemos que ser exemplo para os mais novos é uma tarefa importante para nós que já estamos lá na frente. Porque está uma dificuldade muito grande de referências. Homens de Deus, mulheres de Deus, está em escassez. E você e eu, que já estamos mais à frente, nós precisamos sermos modelos. Modelos para os nossos filhos, para os netos, para as novas gerações. E Paulo aqui ele se apresenta justamente como modelo, dizendo para Timóteo que ele seguia e que ele continuasse seguindo. E ele diz aqui, no ensino, no procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Olha só que interessante. Paulo se apresenta aqui como modelo para aquele jovem Timóteo e ele apresenta dizendo: segue o meu ensino. Paulo tinha convicção de que o seu ensino era para ser imitado, para ser seguido. Mas não só o ensino, mas também o procedimento. O procedimento de Paulo era um exemplo para Timóteo. Olha que homem de Deus, né? A gente olha para a história de Paulo, que é de tudo que ele passou, na idade, já lá na velhice, morrendo, mas ele se apresenta dizendo: olha, segue o meu ensino, segue o meu procedimento. E mais, propósito e fé. Seguir o ensino, seguir o procedimento, o propósito e a fé. A fé que Paulo tinha era para ser imitado por aquele jovem. E aí depois ele diz: com longanimidade, amor e perseverança. Então você vê aqui que Paulo se apresenta aqui como exemplo justamente para Timóteo, porque Paulo tinha convicção de que a sua vida era voltada exclusivamente para o Senhor. Aí eu faço logo aqui no início uma pergunta que eu fiz, não sei se eu fiz pela manhã ou se foi ontem que eu fiz. Você está seguindo, está caminhando, e a pergunta é: aqueles que estão seguindo os seus passos vão chegar no céu? Seguindo a sua fé, vão chegar no céu? Para você olhar para a sua vida e dizer assim: os meus filhos podem me seguir. Aqueles que estão comigo podem me seguir, porque nós vamos chegar lá. É isso que Paulo está dizendo aqui para Timóteo. Segue de perto. Não desista dessa caminhada. E ainda interessante que ele fala aqui sobre os sofrimentos. Ele fala aqui sobre os sofrimentos. Por quê? Porque Timóteo, ele ia enfrentar desafios. Ele ia enfrentar sofrimentos. E Paulo, ele diz aqui, olha, as minhas perseguições, os meus sofrimentos. Timóteo era testemunho de que Paulo tinha sofrido. Ele lista aqui 3 cidades que ele sofreu, e Timóteo com certeza sabia do que Paulo passou nessas cidades. E ele diz ainda: variadas perseguições tendo suportado. Então veja que Paulo não está aliviando os ensinamentos para Timóteo. Está dizendo: olha, Timóteo, vai ser 1000 maravilhas. Você vai vir, olha, não vai sofrer, não vai passar por perseguições, não vai ter problema nenhum. Não. Paulo, ele fala para Timóteo seguir, mas ao mesmo tempo ele diz: olha, lembre, não esqueça do que eu passei. E os sofrimentos, eles vão vir, porque ninguém está imune. Nós sabemos que aqueles que servem ao Senhor, eles não estão imunes de passar por sofrimentos, de passar por perseguições.
E Paulo sabia muito bem que ele tinha passado e Timóteo deveria também enfrentar. E nós sabemos que Paulo, quando Estevão foi apedrejado pela fé em Cristo, a Bíblia diz que Paulo estava lá, ajudando, cooperando para a morte de Estevão. E o sofrimento de Estevão, com certeza a morte de Estevão, depois que Paulo se converteu, ficou na memória de Paulo. E Paulo cita, dando testemunho, falando quando ele perseguia a igreja. As perseguições que Paulo sofreu, que Estevão sofreu, deveria também ser exemplo para Timóteo. Porque a morte de Estevão, depois da conversão, depois que Paulo entendeu que aquela morte era pela fé em Cristo, aquele testemunho de Estevão, o sofrimento de Estevão, a morte de Estevão, falou muito ao testemunho de Paulo. Quando Paulo era preso, com certeza vinha à memória, Estevão sofreu também. Jesus também sofreu. Então Timóteo precisava também, porque quando vem os sofrimentos, queridos, a tendência daqueles que servem ao Senhor é dizer: Senhor, e aí? Olha o que eu estou passando. Tu não está vendo o que eu estou passando? Quantas vezes nós enfrentamos dificuldades e aí ficamos questionando? Não é verdade? E Timóteo poderia muito bem fazer isso. Mas aí Paulo está dizendo para Timóteo. Só que ele completa o versículo dizendo: olha, entretanto, me livrou o Senhor de todos os sofrimentos. Olha que profundo esse conforto da parte de Deus para a vida de Timóteo. Timóteo, você vai passar por dificuldades, mas não esqueça, de todos os sofrimentos, Deus me livrou e esteve comigo. Esse é o conforto da palavra de Deus. E o próprio Jesus deixou, essa promessa: no mundo tereis aflições, tenha bom ânimo. E ele promete: estarei conosco todos os dias. E Paulo sabia disso. E ele reforça justamente aqui, nesse momento que ele apresenta aqui o sofrimento. E aí depois, queridos, ele vai aqui falando para Timóteo: ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Não tem como nós não sermos muitas vezes mal entendidos. Quando você tem uma fidelidade ao Senhor, seja lá no seu trabalho, seja no meio da sua família, quantas vezes as pessoas criticam a sua postura por você ser um membro fiel, por você ser realmente uma pessoa dedicada ao Evangelho. E quando chegam as propostas, principalmente nesse mês que nós estamos encerrando, que nós temos aí as festas de São João, e as escolas querem levar nossos filhos para participarem, e aí você fala para o seu filho para não ir, e aí os professores insistem dizendo: não tem nada a ver. E aí começam a criticar os pais daqueles que não deixam, e não devem deixar mesmo. Porque nós estamos defendendo a nossa fé, a nossa postura, ensinando para os nossos filhos, justamente para que quando eles depararem com situações, eles tenham a capacidade também de tomar as decisões para não seguir o modelo deste mundo. E aí, queridos, ele vai agora, Paulo, mostrar aqui como que é a vida daqueles que não temem a Deus. Veja que ele se apresenta como modelo, ele fala para Timóteo seguir o seu exemplo, ele fala sobre os sofrimentos, mas quando ele chega no versículo 13, ele diz: mas os homens, quem são esses homens? São aqueles que não creem em Cristo, são aqueles que não se apegam à verdade do Evangelho. E olha só como é que é a vida desses que não temem a Deus.
Perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Enganando e sendo enganados. Veja o mal do homem sem Deus. Perverso, impostor, e vai de mal a pior. Cada dia que passa, vai piorando. Não tem nada de melhora. É o contrário. O evangelho vai melhorando, vai consertando. Mas o abandono do evangelho, o deixar do evangelho, é justamente o que vai fazer com que o homem continue perverso. Como pastor e como líder de igreja, já há muitos anos, só de presbítero na igreja do Curu, eu fui 30 anos. Quantas vezes eu já vi, e você deve ter também visto, pessoas que chegam na igreja e começam a ouvir a palavra de Deus e a vida vai mudando. A pessoa vai mudando e você vai percebendo, todo mundo vai percebendo, até ele. Mas o contrário, quando a pessoa vai distanciando da igreja, deixa de congregar na escola bíblica, daqui a pouco deixa de vir para o culto, e aí deixa um culto, deixa outro, aí já não lê mais a Bíblia, aí já não ora. Olha os procedimentos. Aí daqui a pouco já estão nas festas, daqui a pouco já começa a beber, daqui a pouco já não tem mais nada a ver, não tem mais nada a ver, e aí está aqui o resultado. O resultado é este aqui. Abandonar o evangelho, deixar o evangelho, queridos, é a pior coisa que um homem pode fazer para ele e para a sua família. Porque ele vai estar enganado e levando muitos para o engano. Vai arrastando. É impressionante como o mal ele tem esse poder. Arrastar, trazer para a igreja é difícil, mas levar para o mundão aí é fácil. E você, como eu, e como Paulo foi para Timóteo, Timóteo foi exemplo para novas gerações, para outros, e até hoje são exemplo para nós, você e eu, nós devemos ter essa convicção de sermos exemplos. Porque se nós não formos, nós vamos estarmos enganando e sendo enganados. Esse é o grande mal do abandono do evangelho. Deixar o congregar, deixar de ler a palavra, deixar de estar no meio daqueles que temem a Deus. E aí depois ele repete de novo, dizendo: tu, porém, olha só, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. E ele diz aí que desde a infância, e nós sabemos quem foi a mãe e a avó de Timóteo. E a fé dessas mulheres foi justamente passada para Timóteo. Mas a Bíblia fala sobre o pai de Timóteo. Vocês sabem quem é o pai de Timóteo? Alguém sabe aqui quem é o pai de Timóteo? A Bíblia fala. Não fala, pastor? Apenas um grego. Não é isso? O pai dele era um grego. Só isso que a Bíblia fala. Ele não foi exemplo para Timóteo. Já pensou? Um pai não ter sido exemplo para Timóteo. Você já pensou você não ser um exemplo para os seus filhos? O seu pai não ter sido um exemplo para você? Isso é grave, irmãos. É grave. Mas você, minha irmã, que está aqui, que às vezes seu esposo não quer ir para a igreja, não quer congregar, faça como essas mulheres fizeram. O pai de Timóteo não congregou, não foi exemplo, porque a Bíblia não mostra ele como exemplo, mas aquelas mulheres, a avó e a mãe, foram exemplos. E depois Paulo, Timóteo teve a mãe,
avó e agora Paulo. Olha só que interessante, né? Um pai não ser exemplo. E que destruição foi a vida deste homem. Porque ter uma mãe, ou ter uma esposa, ter uma sogra, ter um filho, e não se render ao Evangelho, o resultado foi isso aqui. Caminhou, a vida foi para a perdição. E assim é o resultado de todos aqueles que abandonam, de todos aqueles que não seguem o Evangelho. E aqui ele está dizendo, tu, porém, permanece. Então veja que essa palavra, querido, não foi só para Timóteo. Porque se fosse, ela não estaria aqui. Essa palavra é para nós. Tu, porém, segue de perto o meu ensino. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Tu, porém, porque é uma tendência, querido, nós abandonarmos. Se nós nos atentarmos para o congregar. Irmão, a importância do congregar. Eu, domingo à noite, eu estou pregando e olhando, observando. Quando eu saio da igreja, vou mandando mensagem. Por que você não veio? Por que você não veio? Por que você não veio? Porque eu insisto para que eles venham. Porque eu sei que no domingo que vem vai de novo não vir. Aí no outro domingo de novo não vir. Aí daqui a pouco está completamente fora da igreja. Eu já vi isso acontecer com muitos. E aí, depois que estão lá, todo arrebentados, aí nos procura para pedir ajuda. Mas já sofreram muito. Por quê? Porque abandonaram a palavra do Senhor. Deixaram a palavra do Senhor. Então, queridos, aqui essa palavra é para você e para mim. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. E o que é que aprendeste? Ele fala aí, sagradas letras. Letras sagradas. A Bíblia é sagrada. Não é só aprender qualquer coisa. É aprender as sagradas letras. E olha o poder que ela tem. Ela pode transformar a pessoa e ter uma sabedoria para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Nós sabemos que a salvação é só através de Cristo. E somente através do Evangelho é que a pessoa ela pode ter esse entendimento. Porque a maioria das pessoas acreditam que vão ser salvas por méritos. Por méritos. E aí não tem essa sabedoria. E ele diz aqui que as sagradas letras, ela nos torna sábio. Ela traz essa sabedoria para nós termos a certeza e a convicção de que a nossa fé em Cristo, ela é uma fé salvadora. É uma fé que nos levará para a glória. Depois que ele fala sobre isso, ele vem aqui agora falando sobre as Escrituras, né? E ele diz aí que toda Escritura é inspirada por Deus e ela tem utilidade. E qual a utilidade? Ela ensina, ela repreende, ela corrige, ela educa na justiça. Com um propósito. Qual é o propósito? Que o homem de Deus seja perfeito e aperfeiçoado, habilitado para toda boa obra. Esse toda boa obra aqui, ela tem justamente a função de moldar, de transformar nós em todas as áreas das nossas vidas. Nós, como pai, fazer de nós pais melhores, esposo, tornar esposo melhores, fazer das mães melhores, esposas melhores, fazer de nós pessoas melhores. Essa é a função do Evangelho, esse é o poder do Evangelho. Transforma vidas e faz dessas pessoas melhores. Pessoas que se tornam pessoas muito mais fáceis de você lidar. É o Evangelho, o poder do Evangelho. E Paulo está dizendo aqui, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, das sagradas letras, porque ela te torna sábio, e essa sabedoria vai fazer de você uma pessoa melhor, em toda boa obra. Você tem um marido difícil? Você tem alguém na sua família que está dando trabalho? Não deixe de falar desse Evangelho.
Não deixe de orar e pregar esse evangelho, porque não existe outro meio para que as vidas sejam transformadas se não for através do evangelho. E Paulo, ele está aqui instruindo Timóteo. Primeiro, ele fala para Timóteo permanecer. Ele fala para Timóteo continuar firme. E a partir do verso 4, ele agora vai falando para Timóteo fazer o quê? Pregar o evangelho. Prega a palavra. E ele diz aí no versículo 2, né? Prega a palavra, ista, quer seja oportuna, quer seja não, continue pregando essa palavra. Porque é o único meio de haver salvação, transformação de vida, libertação de vida, é o entendimento das Escrituras. E Paulo está aqui instruindo esse jovem apóstolo para que ele não viesse desistir, para que ele não viesse parar de pregar o Evangelho. Então a orientação de Paulo é justamente não só, né, para Timóteo, mas para nós também, para que nós possamos ser exemplos para essa nova geração que está chegando aí. E como eles vão precisar de exemplo. E somente o Evangelho vai fazer de você e eu um exemplo para a nossa família. Fora do Evangelho, não tem como. Nem um pai, nem uma mãe, escute bem, ninguém vai conseguir ser exemplo de fé fora do Evangelho. Não tem como. É engano. A pessoa está sendo enganada e ela está levando muitos para o engano. Essa é a grande verdade. Não existe outro meio. O meio é esse, é pregar o Evangelho. E Paulo, ele vai no capítulo 4 justamente insistindo com Timóteo para que Timóteo fosse o pregador. Por quê, queridos? Porque Paulo, ele estava finalizando a sua carreira. Ele vai no versículo 6 do capítulo 4 justamente falar sobre isso. A partir do verso 6 ele vai dizer que a vida dele está finalizando, mas a preocupação de Paulo era justamente com a nova geração. Uma nova geração ia surgir. E com certeza ele lembrou de Josué. Vocês lembram lá de Josué? Depois que Josué morreu, aquela geração de Josué partiram. E aí, a Bíblia diz o quê? Que uma nova geração se levantou que não conhecia o Senhor e nem os feitos do Senhor. Uma nova geração que, após Josué, não conheceu o Senhor. E o que a Bíblia nos mostra? Como foi a vida? Como viveram aqueles servos de Deus? Completamente alheio a Deus. E a Bíblia diz lá em Juízes que cada um fazia o que achava que era correto. Não era o que Deus ensinava, não. Achava que era correto. Então estavam sendo enganados e estavam enganando a outros. É isso que acontece quando uma pessoa abandona o Evangelho, abandona o congregar, o deixar de estar aprendendo com a palavra de Deus. Então, queridos, essa palavra, ela está aqui justamente para nos ensinar a respeito do modelo que nós devemos seguir. E não tem como ser um modelo fora do Evangelho. É engano. Ah, mas fulano é uma gente boa, uma pessoa bacana, mas fé, salvação. Vá perguntar para essa pessoa que é boa, essa pessoa que você elogia. Pergunte sobre a fé. Qual é a fé dela? Ela vai acreditar em tantas coisas. Sabe por quê, queridos? Porque quando o Evangelho não é pregado, aí vem as heresias. E o que as heresias fazem? Leva as pessoas a uma crença, não é verdade? Nós sabemos que o nosso país é um país de muitas crenças. E essas crenças faz o quê? Leva as pessoas para crer, mas não em Cristo. E essas crenças falsas, elas vão levar para a falsidade. E aí, aqueles que estão vivendo nas heresias, eles vão arrastar multidões.
Nós ouvimos muito isso. Eu vou seguir a fé dos meus pais, a fé da minha avó. Mas essa fé que você está defendendo, ela é bíblica? Ela é em Cristo? Ela é na pessoa de Cristo? Porque se ela não for, ela não serve. Se não for, não serve. Eu lembro muito bem, quando eu era criança, nossa casa, tinha uma sala lá, um salão, que era o Salão dos Santos. E tinha uma variedade de santos. Foi que nós fomos criados. Mas aí veio o Evangelho, e aquelas crenças caíram por terra, e aí o que aconteceu? Nós passamos a crer somente na pessoa de Cristo. Essa é a fé salvadora. Agora, sendo exemplo para os meus filhos, para meus netos. E assim é você também, querido. Continue seguindo esse caminho. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Eu sei que você tem aprendido, porque você já está congregando aqui. Nós temos aqui um pastor que é bom de Bíblia, né? O ano passado esteve pregando lá conosco. O homem é bom de Bíblia, viu? Então, continue ouvindo esse homem, né? Tanto o pastor Bruno. Então, aprendam com esses homens. Aprendam. Tenham eles, como Paulo foi exemplo para Timóteo. Siga esses ensinos. Leve para sua casa. Leve para sua família. Porque aqui não se prega heresia. Aqui se prega o evangelho genuíno. O evangelho que vai dizer para você, venha, mas vai vir sofrimento. Venha, mas você vai passar por tribulações. Mas lembre uma coisa, que Deus vai estar contigo. E de todas, Ele vai nos livrar. E Paulo, encerrando a sua carreira, encerrando o seu ministério, ele está aqui passando o bastão para Timóteo. Lembra aquela corrida do bastão? Que o corredor corre até certo ponto e ali para frente o outro corredor segue. Só que Paulo passou para Timóteo, Timóteo passou para outros e chegou até nós. Louvado seja Deus, né? Porque chegou até você. E agora? É a sua vez. É a nossa vez. O tempo de Paulo passou, o tempo de Timóteo passou, mas o nosso não. É agora. E a maior missão sua, como pai, é levar seus filhos para o céu. E você precisa ser um exemplo para eles. Eles precisam ver em você o amor que você tem pela igreja. Eles precisam ver em você o amor que você tem pela Bíblia. O amor que você tem pela oração. Os seus netos precisam ver isso. Timóteo viu isso. Não na vida do pai, mas viu na vida da mãe e da avó. E na vida de Paulo. E muitos viram na vida de Timóteo. Só que passou a geração deles, o tempo deles já foram. Agora é o seu, é o meu. Esse é o nosso momento, queridos. E como é que nós vamos deixar essa nova geração? Vamos deixar aí sem essas pessoas, esses jovens, esses adolescentes, essas crianças, sem direção, sem rumo? Não faça isso. Não faça essa loucura. Deixar o evangelho é a pior coisa que uma pessoa pode fazer para a sua família. E muitos têm feito isso. Abandonam, deixam. E as tragédias vão acontecendo. Para a nossa finalização, quero trazer aqui para a nossa conclusão dessa passagem. Paulo orienta Timóteo e a nós a permanecer firme naquilo que aprendeu, mesmo quando o mundo for na direção oposta. A estabilidade espiritual vem do compromisso com a palavra
e não com as opiniões passageiras dessa cultura. Veja bem, a sua estabilidade, a minha estabilidade espiritual, e Paulo está aqui justamente orientando a Timóteo e a nós, que a nossa estabilidade, ela vai depender exclusivamente das Escrituras. E nós vamos aprender com a palavra de Deus, e aí sim nós vamos ter uma vida espiritual saudável. Outro aprendizado que nós devemos ter: você está influenciando alguém? Mesmo sem perceber, assim como Paulo foi exemplo para Timóteo. Todos nós somos chamados a viver de forma que os mais novos venham olhar para a nossa fé e seguir nossos passos. Então, você está sendo um modelo para alguém. Você é um exemplo para alguém. Alguém olha para você e tem você como exemplo. Não sei se é seus filhos, sobrinhos, netos, irmãos, mas alguém olha para você. E aí? Que tipo de modelo você está sendo, né? Veja, o exemplo de Estevão impactou a vida de Timóteo. E a vida de Paulo. E a de Paulo impactou a de Timóteo. E esses dois homens, aliás, os três, são modelos para nós hoje. Estevão é um exemplo para nós. Paulo também, Timóteo também. E nós devemos ser modelo para as novas gerações. A Bíblia é inspirada por Deus, confiável, útil e suficiente. Quando você lê a palavra, está ouvindo a voz de Deus. E quando você obedece, está sendo moldado pelo Espírito Santo de Deus. Você lê, Deus fala. E quando você obedece, você está sendo moldado pela essa palavra que é viva e eficaz. A Bíblia nos conduz ao Salvador. Ela aponta, para Cristo. Todo o ensino bíblico precisa ter um foco: levar as pessoas a viverem para a glória de Deus. Toda pregação, todo ensino na palavra tem um propósito: é fazer de nós pessoas melhores, pessoas que temem a Deus e nos leva para perto de Deus. Nunca afastar de Deus. Então, por isso a importância do culto. Todas as vezes que você vem aqui, que você ouve a palavra, que você aprende um pouco da palavra, o que está acontecendo? Você assume um compromisso com Deus. Sai daquela porta para frente, às vezes você até esquece. Mas é quando você retorna, a palavra de novo aquece seu coração, aí você sai da porta para fora e esquece, você volta, é de novo aquecido, e assim vai acontecendo. Mas quando você vai e não volta, aí pronto. Aí essa chama vai apagar. E aí Paulo está dizendo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. E para concluir, a Bíblia é odiada pelo inferno, perseguida pelo mundo, mas crida por você e por mim. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Porque o inferno odeia a Bíblia, o mundo despreza, mas você crê, meu irmão. Mas você crê na Bíblia. Olha que coisa linda. Nós cremos na Bíblia. E o que faz nós diferenciarmos a Bíblia dos outros livros? É o Espírito Santo. Você olha no estante e vê ela lotada de livros. Aí lá no meio tem uma Bíblia. Aí você sabe que todos aqueles livros, eles podem até ter terem ali ensinos da Bíblia, mas somente a Bíblia tem o poder de transformar as nossas vidas. Os livros são muito bons, principalmente livros de homens de Deus, mas não transformam. O que transforma é a palavra. Por quê? Porque ela é inspirada. É Deus falando. Você lê a Bíblia, Deus fala. Quando você obedece, você está sendo transformado
por ela. Então, o inferno odeia a Bíblia, ela é perseguida por aqueles que não creem, mas nós, para a glória de Deus, nós cremos na Bíblia. Então, diante disso, não negocie sua fé para agradar o mundo. A Bíblia é totalmente inspirada, totalmente confiável e totalmente suficiente para transformar, mudar, edificar e nos conduzir para a glória. E o que a Bíblia fez de nós? Fez de nós uma igreja. E essa igreja é o quê? Comunidade do Reino. Você faz parte de uma comunidade. A comunidade mais especial nessa terra. É a única comunidade que vai transpor o túmulo. É a comunidade do Reino. E você faz parte dela. Porque você crê na Bíblia. E aqueles que creem na Bíblia fazem parte dessa comunidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê essa graça de sermos exemplos, como Paulo foi, como Timóteo foi. E você, nessa noite, sai daqui com essa palavra no seu coração. Seja um exemplo nessa sociedade pervertida. Que Deus assim nos abençoe e nós vamos orar. Pai, eu te agradeço, Deus, pela essa graça de poder compartilhar a tua palavra. Obrigado, Senhor. Ontem, hoje, pela manhã e agora, Senhor. Te agradeço porque o Senhor me deu esse privilégio. E eu apresento a Ti, Senhor, essa igreja. Que o Senhor, papai, continue abençoando o pastor, continue abençoando o conselho, os pastores, continue abençoando esse rebanho, para que todos nós, Senhor, possamos, ó Deus, sermos exemplos de homens de Deus, pais, esposa, mães, avós, moradores dessa cidade, que possamos, ó Deus, sermos exemplos para essa nova geração. Crianças, ó Deus, que estão chegando ao mundo, crianças, ó Deus, que ainda não sabem nada deste mundo. Essas crianças, ó Deus, precisam, Senhor, mulheres como foi a mãe e a avó de Timóteo. Não o pai, mas a mãe e a avó. Que cada um aqui, Senhor, possamos, ó Deus, ter esse entendimento que nós fomos chamados para sermos modelos nessa geração pervertida. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, tenha misericórdia da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.